Só para que vocês tomem conhecimento de algumas atividades que nós ajudamos a organizar, são vários que participam, e para quem quiser ter contato com essas atividades, eu peço que me mande um e-mail ou um WhatsApp, tem o meu telefone ali, que a gente cadastra vocês no grupo, né? Então, às quartas-feiras nós temos um encontro no Globo, é uma reunião mensal, iniciou em 2012. Às quartas-feiras no Américas, na Barra, nós temos uma reunião semanal ao meio-dia, iniciou em 2013. Às sextas-feiras nós temos uma reunião aqui, que é quinzenal, começou em setembro de 2012, nós estamos completando 6 anos esse ano, né? Ela costuma alternar os temas. Às sextas-feiras nós temos o Café no Copa, que também começou em 2012. Nos grupos mostra como participar. O próximo Café no Copa será sexta-feira que vem, o assunto será robótica, né? Serão 5 palestrantes atualizando robótica em diversas áreas. E as segundas, terças e quintas, dentro da unidade de cardio-oncologia, nós temos um clube de revista. O total aí são quase 160 eventos por ano, das mais diversas áreas, né? Tem bastante coisa. As próximas reuniões de nutrição e comportamento já estão agendadas. No dia 23 de março será Vivência e Ressignificação através do Caminho de Santiago de Compostela. É a Kátia Kitajima, ela lançou um livro, o livro do Peregrino, Boa no Caminho. O que significou para ela fazer durante 20 dias essa trajetória, né? Vários aspectos serão abordados. No dia 6 de abril teremos aqui a doutora Denise Momesso e o doutor Daniel Xerém revisando as dietas de jejum intermitente low carb. No dia 27 de abril teremos a psicóloga Sani Nakama falando sobre amor possessivo, amor doentio, né? Além desses eventos, antes de falar do evento específico de hoje, nós vamos fazer aqui uma propaganda do grande mestre Leão Zaguri, que é ele e a esposa, além de se destacarem nas suas áreas de atuação, a doutora Tânia, também vem se despontando como escritores. Então, nada mais propenso que a literatura e medicina. O livro dele será lançado na livraria da Travessa, 19 horas, não é isso, Zaguri? A partir das 19 horas, no dia 21 de março, estão todos convidados. É assim que eu conto, é o nome do livro dele. Nós teremos hoje, no evento de hoje, eu vou chamar o doutor Luiz Antônio para fazer a apresentação da Ana Malé e teremos como debatedores o doutor Almir Ghiaroni e a Lorraine Verran. Ambos lançaram vários livros. O Almir trouxe aqui, nós vamos sortear os 3 livros dele, baseado no número de inscrição. O colega nosso, Nelson Sabrosa. Esse artigo foi discutido pelo Luiz Antônio, lá no Clube de Revista. Ele botou no grupo esse artigo, é um position paper do American College of Chest Physicians, de fevereiro de 2018, bem atual. E falava sobre hidden currículo, currículo escondido. O que é currículo escondido? É aquilo que não é formal, que não é ensinado de uma maneira formal, mas que está subliminar. Falava-se de empatia, de várias coisas. E um dos itens abordados era literatura e poesia. Lembra disso? Luiz Antônio brilhantemente comentou a importância disso na formação do médico. O Luiz vai fazer a apresentação da Ana Malé e vai aproveitar para fazer um convite a vocês. Vamos lá, Luiz Antônio. Bom dia a todos, meus amigos. Eu sou o gerente de relacionamento médico do Hospital Procardíaco há 1 mês e meio. Tenho esta missão, esta função e este cargo como algo que efetivamente não somente me motiva, me impulsiona e me honra, ainda mais poder participar de uma reunião como essa. Temos aqui o nosso diretor-geral presente, Dr. Cláudio Amorim, a quem eu agradeço mais essa oportunidade desafiadora e que pretendemos, num trabalho em conjunto, em equipe, produzir uma série de ações relacionadas ao relacionamento interpessoal, interinstitucional, que efetivamente nos engrandeça e possa produzir a nossa clientela de múltiplas instâncias, um ambiente, uma ambiência acolhedora de satisfação, com empreendedorismo e, sobretudo, com performance e resultados.
essa iniciativa de Cláudio Domênico, além das inúmeras iniciativas que Cláudio leva a cabo na nossa instituição, indubitavelmente, independente do aspecto científico, do aspecto da cultura, da educação permanente, é uma atividade de amplo relacionamento, de amplo estabelecimento de interfaces prósperas e que geram aquilo que eu sempre chamo de ciclo virtuoso. Literatura e medicina, como muito bem aqui colocado, assim como música e medicina e todas as formas de artes associadas à medicina, só fazem com que a medicina ela ascenda ao patamar que efetivamente dela se espera. Uma prática assistencial humanitária alicerçada por princípios científicos e artísticos. Ter a honra de apresentar Ana Luísa Rocha Malé, é o seu nome completo, a nossa querida Ana Malé, para mim também é um grande privilégio. Grande cardiologista, professora, doutora em medicina. Trabalhamos juntos nessa instituição com grande prazer. No Instituto Nacional de Cardiologia também estivemos juntos, e Ana, efetivamente, ela alia uma série de predicados que a distinguem dentro do nosso ambiente, dentro da nossa comunidade médico-científica. De maneira que ela falar sobre literatura e medicina, uma das suas obras aqui apresentadas por Cláudio há pouco, só efetivamente configura a sua realidade de vida, o seu foco de atuação profissional. Cláudio pediu, ambos os Cláudios, o nosso diretor-geral e o nosso coordenador da unidade cardio-oncológica, pediram-me que convidasse a todos, isso para mim também é um grande prazer, para o dia 15 de março. Exatamente dentro de 6 dias, na quinta-feira da próxima semana, entre 18 e 22 horas, no segundo andar do nosso hospital, nós vamos fazer uma inauguração, mais uma do Hospital Procardíaco. O nosso ambiente, a nossa sala de estar médico do centro cirúrgico do hospital, com vestiários absolutamente muito adequados e um ambiente de convivência bastante acolhedor. Eu tenho brincado com amigos próximos que inauguraremos não o nosso estar médico, mas o nosso spa médico, porque até mesmo uma poltrona para aquelas massagens, digamos assim, relaxantes, teremos no ambiente muito bem dimensionado, dentro de uma realidade que o Hospital Procardíaco necessitava apresentar à classe médica. Muito mais do que uma inauguração, esse é um momento de confraternização, um momento de relacionamento, de estreitarmos os nossos laços, de maneira que todos estão convidados, seguramente, mesmo que os nomes não estejam numa lista primariamente estabelecida, ninguém absolutamente será mal recebido nessa inauguração. Muito pelo contrário, acolheremos a todos com muita fraternidade e amizade. Eu quero, portanto, convocar a nossa palestrante para que ela possa justamente fazer a sua apresentação. E obrigado a todos pela presença, em nome de todo o corpo clínico e da diretoria do Hospital Procardíaco. Muito obrigado. Bom, gente, agradecer, né? Eu trabalhei aqui durante 14 anos, de 1993 até 2007. E aqui foi muito importante para mim, e até a questão da literatura tem a ver também com esse período, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha vida, não que ela seja muito interessante, mas só para colocar a literatura de onde apareceu, né? De onde caiu a literatura na medicina, na minha vida. Então, eu comecei aqui em 93, em 97 eu terminei o mestrado, e aí nesse período, 2007, eu fiz doutorado, e nesses 10 anos de diferença eu fiz literatura na UERJ, literatura inglesa. E nesse período de 97 até 2007... teve um período que estava achando chata a medicina, não estava gostando, achava que não estava exercendo do jeito que eu gostaria, assim, do jeito que quando a gente faz faculdade, isso é uma coisa que a gente vê com os alunos, né? Porque uma das coisas que eu acho que tem uma diferença desse nosso trabalho é que a gente trabalha muito com os alunos, né? Então a gente fala muito de literatura e medicina, mas tenta trabalhar com os alunos. E estava acontecendo comigo aquilo que hoje a gente fala, que todo mundo sabe, quer dizer, quando a gente entra na faculdade, os alunos entram, para que se você fizer uma pergunta para eles
Hoje eu vou dar uma apresentação do curso para o pessoal que está entrando na faculdade, lá na Estácio. Por que você vai fazer medicina? Eu quero ajudar. Tem gente que fala assim, no fundão uma menina que estava lá falou assim, eu quero trabalhar até de graça. Eu falei, vou te perguntar isso daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. E aí a gente vê que tem muito trabalho que mostrando essa erosão, dessa empatia, dessa vontade de cuidar durante o curso, né? E estava acontecendo comigo, né? Eu falei, tanto que aqui a gente tem o primeiro livro, né, quando comemorou os 40 anos do PRO, que eu ainda me lembro o Evandro no estacionamento, falou, você está desanimada, não sei o que você gosta de fazer. Eu gosto de ler, o que eu gosto mais de fazer é ler. Fora outras coisas, mas uma das coisas publicáveis que eu mais gosto de fazer é ler. E aí ele falou, vamos fazer um livro, então, do hospital? E a gente fez aquele livro de 40 anos, que foi a primeira publicação grande assim, do hospital, que foi um livro grandão. E aí eu comecei, fiz as letras, aí depois que estava assim... Quando eu comecei, acabando a letra, eu acho que eu melhorei como médica de algum jeito. O que melhorou? Sim. O que melhorou em mim, que eu acho que eu melhorei, né? Não sei se os pacientes acham, mas eu acho que eu melhorei. Estava tendo mais prazer. E aí uma coisa que você falou que eu queria não esquecer, que é a questão do currículo oculto, né? E a gente, quando eles falam que assim, currículo oculto é literatura, na verdade, quando a gente fala muito em termos de formação, o currículo oculto é exatamente o contrário. Quer dizer, por mais que a gente inclua áreas... o que acontece na graduação de medicina é que o aluno sai pior do que como ele entrou. Né? Pior assim, no sentido de que está querendo cuidar mesmo. Assim, essa questão do cuidado não é tão cuidada. Né? Então, a gente está fazendo também uma pesquisa lá, pequena pesquisa, tudo é pequeno, lá na escola, que é uma entrevista com alunos de enfermagem que estão fazendo medicina. Porque tem muitos por causa do FIES, né, que permitiu que muitos alunos de enfermagem estejam fazendo medicina. E aí, qual a diferença da graduação de medicina para a de enfermagem? Por que o enfermeiro sai com cuidar sendo a sua principal preocupação, cuidar do paciente? Por que o médico sai tão afastado do paciente? E aí existe esse currículo oculto na faculdade, que é o exemplo, principalmente, o exemplo dos médicos, né, que faz com que o aluno, de algum jeito, afaste. Então, essa preocupação, obviamente, não era só nossa. Bom, então, essa questão, né, que isso não é coisa que é só a gente observa aqui no Brasil, e todo mundo, né, o aluno sai com a balança técnico e afetiva, né, ele entra com a balança técnico e afetiva, claro que ele também quer aprender muitas coisas técnicas, todos nós, e aí... durante o curso, essa balança vai mudando de uma tal forma que a questão técnica é muito mais importante, né? E aí a gente vê aqui que tem um médico, ele na verdade é etíope, né? O Abraham Verghese, que é um cara que dá aula no Stanford, que inclusive foi convidado para dar a primeira palestra no American College, quando abriu uns 3 anos atrás. Que ele fala que aqui... né, a gente tem a coisa do iPhone, do iTouch e o iPatient, né, porque só falta o paciente aqui. Ó. A gente só está aqui, só falta o paciente. A voz do paciente não é muito ouvida. E as humanidades, no geral, e aí entram para tentar contrabalançar novamente essa balança que fica tão caída. E que o currículo oculto é que faz um pouco, e por mais que a gente acrescente matéria, engenharia, antropologia, psicologia, e as faculdades têm feito isso, técnicas de habilidade, o que faz com que isso aconteça? Então, esse é um grande questionamento, né? Então, vários artigos mostrando isso, essa erosão da empatia ao longo do curso, tá? São esses só. Aqui tem, ó, o demônio do 3º ano, né? Que é quando o aluno geralmente entra em contato com o paciente e sofre, né? Claro que ele sofre, né? Está vendo a morte. O que acontece com esse paciente? E também os professores, né? Todo o sofrimento que a gente tem, os médicos. Né? E aí são vários trabalhos mostrando isso. Então, em relação assim, 97, então, eu fiz o doutorado, mestrado, né? Aí nesse período aqui, fiz a faculdade, aí eu comecei a ler, eu pensei, poxa, que coisa, literatura e medicina, e todo mundo perguntava. Aí eu pensei, não, vou fazer meu doutorado nisso, literatura e medicina. Aí procurei, não achei ninguém. Eu falei, não, vou fazer em medicina mesmo, que é mais fácil. Aí fiz em 2007. Nesse período, então, eu comecei a ver que tem uma ampla literatura sobre medicina narrativa, sobre literatura e medicina. Aí um livro aqui, de 1900, acho que esse é de 90 e pouco, ensinando literatura e medicina. Algumas faculdades, a Johns Hopkins, por exemplo, desde 74, tem essa matéria para os alunos. E algumas outras faculdades de direito também. Por quê? Porque o direito à medicina talvez sejam as profissões que você precise mais ter a possibilidade de
pensar, de imaginar como seria estar na posição do outro. Não que eu acho que a gente nunca consegue, né? Ninguém nunca vai conseguir perceber como que uma mãe, né, se sente ao perder um filho. Eu acho que ninguém nunca vai ter essa, né? Você pode se aproximar. E talvez a literatura te permita aproximar. Então, a gente agora, atualmente, está trabalhando com os alunos vários pequenos textos do Guimarães Rosa, né? E essa semana a gente acabou de ler um em que a menininha de 4 anos morre. E aí, ele fala, a gente começa a ler, aí tem uma hora que fala assim, a mãe, o pai e a tia Antônia davam conta de que era a mesma coisa que se cada um deles tivesse morrido pela metade. E aí fala do pai alisando o tamborete que a menininha ficava sentada, a mãe que ficava na hora de rezar, em vez de falar Ave Maria, ficava falando palavras que a menina falava. Então isso é de uma força, pelo menos para mim, é de uma força que te aproxima um pouco do que aquela pessoa está sentindo, né? O outro e aí tem outro texto legal também que a gente leu, até eu tive contato com ele numa palestra lá, que é um pouco sobre os porquês, né? Então, por exemplo, aqui, esse é um livro do Janete, né, Triste Trópico, ele fala sobre os porquês. E aí um pai perdeu o filho, né? E aí o pai, eu não consigo entender, isso não podia ter acontecido. Por que eu? Por que uma criatura tão jovem, cheia de vida? Um médico solícito, porque o médico era solícito, entreouve o desabafo no corredor do hospital e responde: sinto muito pela perda, mas eu examinei o caso da sua filha e posso dizer-lhe o que houve. Ela padecia, ao que tudo indica, de uma má formação vascular. Foi vítima de ruptura da artéria carótida interna, que irriga o lobo temporal direito. Ficamos surpresos que ela tivesse sobrevivido por tantos anos, sem que a moléstia se manifestasse. A explicação do médico, admita-se, é irretocável. Mas esse não é o porquê do pai. Os porquês da ciência são, por natureza, rasos. Mapas, registros e explicações cada vez mais precisas e minuciosas da superfície causal do que acontece. Eles excluem de antemão como ilegítimos os porquês que mais importam. O porquê da ciência médica nem sequer arranha o porquê do pai. Então, isso acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente só está muito trabalhando no porquê da ciência, né? Então, a literatura entra como uma possibilidade de você arranhar esses outros porquês através do conhecimento de outras realidades, na ficção. Por isso que tem tanto médico. Aqui já tem um monte de médico escritor. Só para esclarecer, eu não sou escritora. Se eu tivesse que dizer o que eu sou uma leitora. A gente ajudou a fazer alguns livros, que a gente vai falar um pouquinho, mas a gente tem escritor aqui, tem a Fátima, Dr. Leão, tem outras pessoas também, né, que estão lançando livro. E isso é uma realidade há muito tempo. Tem quantos escritores médicos a gente conhece? Conan Doyle, né? O Chekhov, um dos mais famosos. Guimarães Rosa era médico. Joaquim Macedo, Pedro Nava. Quer dizer, por que tanto o Portugal, que a Fátima adora, o Lobo Antunes, né? A família toda, o Lobo Antunes. Então, por que isso? Porque a gente tem um privilégio de ter contato com o homem nas suas horas mais frágeis, né? Onde ele se expõe. E essa coisa, esse conhecimento da literatura, ele foi assim se organizando de alguma forma em relação à medicina a partir da Rita Sharon, que em 2000 lançou um livro que é hoje, que ela cunharam esse termo medicina narrativa, né? E essa medicina narrativa tenta aproximar, mudar um pouco na nossa anamnese. Se a gente perguntar, já começa com história da doença atual, e não a história do adoecimento atual, né? E a anamnese é uma história, a gente aqui fica contando, a nossa vida é contar a história, né? Todo mundo conta as histórias. Então, a narrativa da... pode passar? Não, só depois eu vou falar dos livros que a gente lançou. Bom, aí a gente, em 2012, eu fiz uma proposta pela Estácio, né, que a gente dá aula lá, eu dou aula lá, que era de fazer esse projeto, Literatura e Medicina, com os alunos. E aí, disso, a gente ganhou lá a verbinha e a gente fez esse livro, que já está na 2ª edição, que é Literatura e Medicina, que foi, na verdade, a gente leu O Alienista, o Chekhov, né, com a Enfermaria número 6, e
A Morte de Ivan Illich, que é um livro que todo mundo na vida devia ler, né? Todo mundo, não só os médicos, todo mundo devia ler, que é desse tamanho. E aí a gente discute mais alguns textos do Oliver Sacks, né, que também é médico e é escritor, e lemos alguns textos e produzimos esse livro, que, na verdade, 15% é escrito pelos professores e 85% escrito pelos alunos. E aí saiu a segunda edição e a gente vai, no final, eu vou ler. Acha para mim. Ah, você que vai ler, né? Tá. Tá com ele aí? Tá. Bom, passei. E aí a gente produziu pequenas coisas, não é nada, a gente não tem assim um viés. Uma das coisas que, quando eu falei que eu pensei em fazer literatura e medicina e fazer doutorado nisso, uma das coisas que eu falei, não vou fazer isso. A literatura, para mim, era uma coisa tão forte, que eu não vou botar isso na academia para fazer de uma coisa dura. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado Lição de Vida. Já viram, né? Que é uma professora de literatura e que é diagnosticada com a doença e tem toda uma relação com o médico, né? E essa pessoa de literatura, para ela, tanto faz se ela fosse professora de literatura, professora de medicina, porque ela era dura. E eu ficava pensando assim, não, acho que você botar isso na academia, de algum jeito vai endurecer, né? Não sei também o que acontece. E ela, nesse filme tem um exemplo da anamnese que o menino faz com ela, que é aquela anamnese, parece que está jogando tênis, né? O que você está sentindo? Dor na barriga. Como é que é essa dor? Ela vem aonde? Passa da cor. Tem vários trabalhos mostrando que, se você foi no médico e ele te pergunta, o que você está sentindo? Em quanto tempo vocês acham que o médico vai te interromper? Sim. 16 segundos, 18, 16, 18. O médico te interrompe. Ele não deixa você criar a história, o paciente criar aquela história daquele adoecimento. Vai resolver o adoecimento dele? Não, mas pode fazer sentido, começa a fazer sentido. A gente precisa tentar fazer sentido. E aqui são algumas coisas que a gente publicou, pequenas também, que eu não sei se vocês conhecem esse livro, essa Chimamanda Adichie, essa escritora que escreveu Americaná e que fez aquela palestra famosa, Sejamos Todos Feministas. E ela tem uma palestra maravilhosa no TED, que é o perigo da história única. Que eu acho que é isso que acontece muito. E a gente compara o perigo da história única, que ela compara muito, quando ela fala ela vindo da África, o perigo da história única que a gente tem. Quando você fala de África, o que você pensa? Pensa em pobreza, desgraça, AIDS, mas também tem cirurgia cardíaca na África, tem criação. E do mesmo jeito o paciente, às vezes, a gente pensa do paciente, né, quando o paciente vai no nosso não, porque não tem consultório, mas no consultório das pessoas, e ele vê lá uma fotinho da família, ele sabe que o médico viajou, né, provavelmente. A gente não sabe nada do paciente, geralmente, sobre ele que não seja aquela doença. Então, o perigo da história única também acontece nisso na medicina. Então, a gente escreveu esse. Tem outro que a gente escreveu, esse Abraham Verghese, então, 11º Mandamento. É muito legal. 11º Mandamento, ele que deu essa palestra em 2014, eu acho, na abertura do congresso, aquele congresso de College Cardiology, né? E aí a gente fala sobre textos que aparecem na parte literária. Outro livro muito legal, que é o Todo Paciente Tem uma História para Contar. Todo mundo, acho que vocês já ouviram falar também, né? Quem fez isso era uma jornalista que era consultora do House, né? Que eu nem vejo, mas todo mundo fala que é bom, sei lá. E ela tem várias coisas sobre isso, sobre como todo paciente tem uma história para contar. E às vezes a gente não deixa ele contar. Né? Pode ir. Isso aqui é só os meninos que a gente lançou o livro na livraria, né? E aqui o professor Londres, que foi lá no lançamento da gente. Aqui a gente passeando, por conta disso, a gente foi lá em Tenerife, que teve um evento de medicina narrativa. E aí a gente foi lá e conhecemos uma grande pessoa que faz isso, que é uma portuguesa, que a gente trouxe aqui para falar. E depois conhecemos a Rita Sharon. Tivemos a oportunidade em São Paulo, no congresso. Tá? E aqui os exemplos de médicos e escritores, né, que a gente estava falando. Pode ir. E aí, por exemplo, alguns parâmetros, assim, algumas comparações, literatura e medicina, quer dizer, assim como um livro, o paciente chega e, primeiro assim, qual é a grande coisa entre a literatura e a medicina? É a palavra, né? A nossa arma na medicina é a palavra, né? O livro é a palavra, mas não é só a palavra, são os silêncios. Quando o paciente fica quieto, deixa ele ficar quieto, ele está organizando alguma coisa dele, né? A palavra, os silêncios, o movimento. Eu estou aqui fazendo movimento, eu estou nervosa, mas olha só, ele também fica nervoso de frente para a gente. Ele está observando a gente também, tá? Então,
tem um desenvolvimento, né? No livro não tem um desenvolvimento? Tem os livros que são mais difíceis de ler, não são? Tipo Guimarães Rosa, né? Ulisses, são livros difíceis de ler. Tem pacientes que são mais difíceis também, que não conta a história, início, meio e fim, que conta a história da mãe, mas eu não estou falando da sua mãe, para de falar da sua mãe. Então, assim, ele tem que ter esse tempo de organizar, a gente tem que possibilitar esse período de organização. Então, assim como o livro, a história tem, o paciente tem uma história para percurso e tem um desfecho. Quando a gente compara, a gente fala em medicina, a gente fala muito em doença. Quando a gente fala de paciente, para ele é um adoecimento, ele está vivendo aquela experiência. É a experiência do adoecimento, tá? E aquela diferença em inglês que é o disease e o illness, né? Quando a gente fala de medicina, a gente se preocupa muito com a biologia, né? E quando a gente está, o paciente, a gente tem que preocupar mais com a biografia dele, a história dele, né? Como é que ele está vivendo aquela experiência de adoecimento, né? E não simplesmente com a questão da ciência, né? Pode ir. E aí, do mesmo jeito que o texto literário a gente lê, a gente interpreta e a gente vai dar um sentido para aquele texto na nossa vida, o paciente também, a gente tem que escutar. E o tripé da medicina narrativa, né, que junta a literatura e outras artes também, uma das coisas principais é a atenção. A gente tem que dar atenção e aquele foco no paciente, quando ele estiver falando. E assim, não é para ficar, eu acho, anotando um monte de coisa. Tem que ouvir, tem que ouvir. Aí os alunos ficam preocupados. HPP, a primeira coisa é de começo a escrever, eu não lembro de nada. Não precisa lembrar de nada, você vai ter aquele contato com o paciente várias vezes. Claro que eu não estou falando, tu está na emergência, chega um paciente com um tiro, vem cá, como é que é a sua mãe? Não é isso. Mas assim, naquele contato ambulatorial, em que você está conhecendo a pessoa, você tem que ter essa atenção, o paciente tem que perceber que você está atento. Dessa atenção, e porque você vai ser o representante desse paciente, você tem que se considerar como você vai ser o representante desse paciente. E dessa atenção vai nascer esse vínculo, que é a coisa mais importante que a gente quer fazer para o paciente. Agora, às vezes a gente vê assim umas coisas de tipo regras, sabe? Daqui a pouco a gente vai ver diretrizes, guidelines para você fazer isso. Não é uma coisa de formato, né? Tipo, tem muitas aulas que a gente vê, tipo, habilidade de comunicação, ótimo, habilidade de comunicação, mas você tem que falar com o paciente numa sala escura, na sala tranquila, você tem que usar a voz intermédio, você tem que perguntar... Não é isso, não é um como é que é? Uma receita de bolo. É mais que isso. Agora, como chegar nisso, como passar isso é difícil. Talvez por a gente lendo mais, a gente discutindo mais, talvez a gente brigue menos com nossos colegas, né? Porque nos livros médicos não tem paciente, tem doenças. E aí elas são iguais para todo mundo. A pneumonia tem tanta coisa, né? Vou tratar disso. A gente encontra os pacientes nos livros, na ficção. E aí a gente tem o exemplo, né, o Lobo Antunes, que a Fátima adora. A Fátima já esteve aqui falando nessa mesma reunião, não é isso, Fátima? É que na narrativa da doença, e o importante é saber ouvi-la, só é bem entendido quando você já escutou outras vozes, na ficção, na filosofia ou na poesia, que ajudam a aprender o seu sentido mais profundo, oculto tantas vezes nos interstícios de um discurso que tanto pretende revelar como ocultar. E o livro dele tem um nome que eu acho maravilhoso, né, que é Ouvir com Outros Olhos. É muito sintomático, dois sentidos se juntando, quer dizer, alguma coisa... E essa frase, a resposta dele, né, para quem escreve aí, que são escritores mesmo, né, por que eu escrevo? É a mesma coisa que você perguntar para uma pereira por que ela dá pera. E outro, o Sartre, uma vez respondeu, mas por que literatura? Aí ele falou assim, qual a importância da literatura? Aí ele respondeu assim, você primeiro me diz qual a importância do homem. Para que serve a literatura? Responde para que serve o homem. Depois eu te falo para que serve a literatura. E aí outra coisa que eu também gosto, assim, que a gente... No grupo a gente discute muito, a gente ouve muito falar de humanização, né? A gente não gosta muito dessa palavra, assim, eu não gosto particularmente. Porque o homem tem o homem bom, tem o homem ruim. Nós somos bons e ruins, quer dizer, o humano é isso. Parece que a humanização, a gente estuda como se fosse para fazer um médico mais bonzinho, não é isso. É para ele ter ferramentas para entender o que está acontecendo ali, naquela situação, com aquele paciente e com ele também. Para ele ter essa possibilidade de alargar o horizonte dele, das experiências que existem e que aquilo ali faz parte daquele momento. Ele não é para ser assim, o médico bonzinho, esse é o médico bonzinho, não é isso que a gente está falando.
Tá? Nem o médico escritor, ninguém precisa ser escritor. Mas a experiência, inclusive médica, de você escrever o que aconteceu com você, quando você perde um paciente, por exemplo, e você chegar e escrever, aquilo dá uma limpeza na tua alma, que pelo menos você registrou, você organizou aquele teu sofrimento também. Pode passar. E aí, eu tenho um livro que eu adoro também, não sei se você conhece, que é A Utilidade do Inútil, né? Quer dizer, é muito bom, ele esteve aqui, né? Lá na UFRJ, deu uma palestra italiano, que assim, para que isso tudo, né? E como diz o Milton Santos, coitada da sociedade em que seus valores são medidos por valores tangíveis, né? Porque é o intangível que dá sentido à vida, né? E esse intangível está muito escrito, eu acho que está muito presente na literatura. Essa é uma lista que a gente tinha uma ideia, assim, que todo aluno, esse é um projeto que a gente tinha, tipo assim, todo aluno, tem 12 livros aqui, né? Todo aluno, ao entrar na faculdade, uma das coisas que ele teria que fazer é ler esses 12 livros ao longo do ano, ao longo do curso, por semestre, ele leria cada um desses e discutiria em alguns momentos. Quer dizer, a gente não faz isso não, mas a gente já leu Morte de Van Elite, já lemos com alguns deles A Hora da Estrela. A gente tem 2 matérias eletivas, né, que a gente já fez 100 anos de solidão. O Amor nos Tempos do Cólera, né? Porque quer livro mais bonito para falar do amor na velhice do que esse? O Amor de 76 anos, do Florenzo Ariza, né? Com a Fermina, de 72. A Hora da Estrela a gente já leu. Intermitências da Morte, cara, livro maravilhoso, que a morte faz greve, né? A morte faz greve, no início todo mundo acha que é uma maravilha, a morte faz greve, mas continua ficando doente, continua... Então, esses aí, Frankenstein, né? Quer dizer, então os livros que a gente acha que, poxa, de repente valeria a pena um aluno, ao longo do curso, será que isso poderia modificar alguma coisa? E claro que esses não seriam livros de ficção, mas seriam livros suporte, né, que é todo paciente. As 10 maiores descobertas da medicina, descritas de uma forma narrativa, né, sobre o tratamento de colesterol, anestesia, só que narrando como é que isso se descobriu. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos, que é maravilhoso, mostrando como a força não é literário, mas mostrando uma outra parte, um outro lado da indústria farmacêutica. E os grandes clássicos, né, que aí o aluno se interessando mais, a gente não precisava obrigar a ler Montanha Mágica, que é um catatal assim, nem Crime e Castigo, mas isso aí, quem puder ler, né, tem que ler. Dom Quixote, seriam os grandes clássicos da literatura que... Então, assim, esse seria o nosso cardápio ideal, que um aluno de medicina, ao longo do curso, a gente gostaria que ele lesse. O Filho Eterno, do Tesa, né, falando sobre o filho com síndrome de Down, de uma forma nada piegas, e todos os problemas, sim, que ele passava. Mas o quê? Pode? Pode passar? Aí eu fiz uma experiência. Nesse texto, é um texto do Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. E aí eu botei esse texto na prova de cardiologia. Primeiro, reclamaram, óbvio, muito, né? Meu caro Marcos, valia tipo meio ponto, né? Aí ele vai falando que teve essa manhã com o médico dele, isso... Deitei-me sobre um leito depois de me haver despojado de manto e da túnica. Poupo-te detalhes que te seriam muito desagradáveis, tanto a ti quanto a mim mesmo, omitindo a descrição de um corpo de um homem que avança em idade e prepara-se para morrer. É difícil permanecer imperador na presença do médico e mais difícil permanecer homem. O olho do clínico não via em mim senão um amontoado de humores, triste amálgama de linfa e sangue. Esta manhã, pela primeira vez, ocorreu uma ideia de que meu corpo, este fiel companheiro, este amigo mais seguro e mais desconhecido da minha própria alma, não é senão um monstro sorrateiro que acabará por devorar seu próprio dono. Este fim está próximo, não é necessariamente imediato. Deito-me aqui ainda, cada noite, com a esperança de acordar pela manhã. Dizer que meus dias estão contados nada significa. Assim foi sempre, e assim sempre será para todos nós. Mas a incerteza do lugar, da ocasião, do modo, e aí ele vai falando esse final, né? Aí eu perguntei para os alunos, o que ele quis dizer? Eu não fiz nenhuma pergunta, coisa literária, qual a escola literária, nada disso. Dizer que meus dias estão contados nada significa. O que você acha que quer dizer isso? Vocês tinham que ver o que veio. Que ele tinha uma doença congênita, que ele tinha doença de Chagas, imperador Adriano, que ele... Alguns acertaram, óbvio, mas foi 30%. Né?
Tinha coisa do Arco da Velha. Aí o melhor foi que aí eu fui discutir com eles no dia da prova. Ô, gente, vem cá. O que é isso? A resposta melhor que eu achei falou assim: poxa, professora, se fosse na aula de medicina de saúde da família, a gente respondia de um jeito. Mas como era na cardiologia, a gente respondeu de outro. Quer dizer, o currículo oculto separa demais. O currículo oculto faz com que o aluno responda de acordo com a matéria que ele está. Então, o que acontece? Então, a gente fala assim, por isso que ele fala, a matéria... a gente tem aula de antropologia, tem aula de psicologia, tem aula de medicina narrativa, tem aula de não sei o quê, mas, na hora que tem que juntar as coisas, não junta. Então, uma das coisas que a gente tem vontade de fazer nas aulas duras, né, ditas duras, incluir essa parte leve. Então, por exemplo, na aula de ciência cardíaca, eu incluo dois pedaços de filmes recentes, que ganharam o Oscar, ganhou o Oscar o ator, né, que é Manchester à beira-mar. Não sei se você lembra a cena que a médica dá o diagnóstico em ciência cardíaca para o paciente. 3 minutos, então a gente usa essa cena. E o Daniel Blake, porque também tem cardiologia, aí tem a questão da seguridade social, que o cara fica correndo, do que ele morre subitamente, então de que morre paciente com ciência cardíaca. Aí tem a parte rápida do eco, o que um eco com doença coronariana pode ver. Então, assim, tentar que as matérias duras recebam isso, e não sempre separar. Aí essa resposta eu achei o máximo, porque estava na prova de cardiologia, você queria alguma coisa de cardiologia. E aí foi uma briga danada, mas assim, claro que nada que não consiga... esse aí que eu falei, que eu usei esses 2 filmes, a gente usa esses 2 filmes. Pode ir? E agora, para acabar, acho que já está na hora, né? De acabar? Espero que sim. Tá? A gente, para mostrar que a gente tem uma narrativa aqui, que nesse livro, na 2ª edição do livro, que a gente tem uma narrativa que foi recolhida em 1997, se eu não me engano, isso, que um médico já faleceu, para mostrar que isso não é uma coisa nova, que isso, na verdade, todo mundo muita gente tenta essa aproximação do doente. E esse médico, a gente achou, por uma coincidência, um amigo deu para a gente, uma narrativa que ele escreveu no Rocha Maia, hospital público, todo corrido, e como que ele apresentou essa anamnese, né? Aí a Fátima vai ler, né, Fátima? Vem para cá agora, que está filmando. Então, assim, aqui tem um exemplo, como seria a HDA dele normal, que a gente conhece. Luiz, 33 anos, cabeleireiro, reside em Piabetá. Queixa principal, febre e diarreia. História da doença atual. Queixa de emagrecimento, diarreia e febre de 38 graus, atendido na emergência, teve internado recentemente, melhorou, encaminhado para tratamento da sua residência, não conseguiu tratamento. Aí HPP não tinha nada, fisiológico. Mora com a mãe e mantém relação homossexual por 2 anos com um companheiro falecido de SIDA. Nega ter a doença, cabeleireiro. E aí vem o exame físico naquele padrãozinho que, às vezes, dá para fazer até um carimbo, né? Às vezes dá para botar um carimbo, que é mais rápido, você botar um exame físico se não tiver nada alterado. E aí a gente vai ler como é que esse médico, Mota, registrou essa experiência dessa anamnese nesse paciente. De forma tão poética. Luiz tem 33 anos e certamente já foi mais alto. A doença o impôs um encolhimento. E Luiz agora não parece ter mais que 1,5 metro. Luiz é lourinho oxigenado, rostinho muito magro e pequeno. Sua pele é clara e pálida. Seus olhos encovados ainda têm algum brilho, mas refletem muita tristeza. Sua boca chama atenção na face descarnada. Os lábios são finos e estão feridos. Os poucos dentes que possui estão com péssimo estado. Uma barba rala e um brinquinho de fantasia na orelha esquerda emolduram seu rosto. Luiz está lúcido, fala pouco com uma voz em falsete, lembrando a de uma menininha de 10 anos. Seu corpinho é pele e osso. Está febril, 38 graus. No tórax só se vê costelas e na barriga escavada os ilíacos apontam como dedos em riste. Manchas poliformes, acastanhadas e avermelhadas, cobrem o seu corpo. Sua respiração é tranquila e suave. Não se ouvem chiados em seu peito. Seu coração pulsa rápido e regularmente, com pressa de viver. Não se vê nenhum arroxeamento nos seus lábios ou nas suas unhas. Seus intestinos estão revoltos.
Luiz, deitado na maca e coberto por um lençol florido, parece um menino. Luiz nega ser portador do vírus HIV. Atribui seu estado de saúde atual à perda de seu parceiro. Desde então, nada preenche, abre aspas, o imenso vazio que lhe restou. Luiz na vida amou pouco, mas intensamente. Sua relação marital, que parecia eterna, entre aspas, terminou tragicamente após 2 anos com a morte súbita de seu amado. As circunstâncias dessa morte são surpreendentes. Abre aspas, a sogra de Luiz descobre que seu filho, embora casado, mantinha uma relação clandestina com outro homem. As vituperações maternas violentas alvejaram de forma implacável aquele coração frágil e envergonhado. Sobreveio a morte. Luiz, a partir de então, tem mais um motivo para odiar as mulheres. Delas manteve-se afastado, exceto da própria mãe, única pessoa do mundo a compreendê-lo e a amá-lo. Na verdade, Luiz aproximou-se das mulheres de forma compulsória pelo exercício de sua profissão, cabeleireiro. Mas repugnava o dia a dia no salão. Fofocas, mexericos, intrigas, inveja, enfim, abre aspas, coisas de mulher. Luiz mora com sua mãe e uma irmã em Piabetá. Piabetá é muito longe. Piabetá não tem médico. Piabetá não tem remédios. Os piabetanos ou piabetenses, quem sabe, sofrem. Mas quis o destino, ou a sorte, que Luiz encontrasse em agosto desse ano o caminho do Hospital Municipal Rocha Maia. Aqui foi tratado e acolhido de forma competente e humana. Gostou daqui. Recebeu alta, sendo orientada a continuar o tratamento próximo a seu lar. Mas o que deveria significar o fim do seu suplício é apenas o começo de sua agonia. Luiz, abre aspas, sofreu na carne o drama comum dos excluídos, o abandono, o tratamento não se efetivou, os motivos, a miséria, o descaso, a desinformação, a ignorância, etc, etc, etc e tal. Luiz espelha o drama de milhares de iguais. Luiz está de volta, gostou daqui, febril, com diarreia e desidratação. Seus exames complementares revelam um estágio avançado da doença. Seu prognóstico é péssimo. Se a morte ocorrer em breve, não nos surpreenderá. Mas nossas consciências permanecerão tranquilas? Só para acabar, então, eu vou mostrar isso aqui, que isso aqui é um outro conto do Guimarães Rosa que a gente trabalhou, que é o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que foi muito legal, porque tem 3 ou 4 páginas esse livro, esse texto, e a gente leu com os alunos. Quando a gente começou a ler, a primeira vez que eles leram, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Aí a gente, agora vamos de volta, vamos ler de novo. E aí era engraçado, porque a partir do momento que eles iam percebendo, até hoje eu assim me arrepio, porque o encantamento começava a apresentar nesse texto. E aí a gente fez esse trabalho de produzir, eles que produziram isso, que são os personagens da história, que é o Soroco, a sua mãe, e sua filha, né? Isso aqui os alunos que fizeram, sabe? Olha que coisa legal. A gente ficou 2 aulas assim produzindo. Então esse é o Soroco que está triste, que vai internar a mãe e a filha, que são loucas, né? E a cidade toda se comove, canta Soroco. Então assim, são experiências que para a gente não tem preço, vamos dizer assim. Não tem crédito car paga. Então é isso, gente. Acabou. Excelente apresentação. Senta aqui, Ana. Senta aqui. Ana, assim, foi excepcional sua apresentação. Ganhamos todos, ficamos muito ricos. Como diz Abel Salazar, quem só sabe medicina, nem medicina sabe, né? Você deu uma aula para a gente hoje aqui. Convidar o professor Almir Ghiaroni, a Lorraine, para sentar com você e os dois debaterem. Depois o Almir vai pegar um dos seus livros e escolher para fazer aqui uma dedicatória para Ana. Vocês se revezem e depois a plateia pode participar também, tá bom? Obrigada pelo convite, Cláudio. Parabéns pela apresentação. Eu me identifiquei muito no início, quando você falou da medicina, que se tornou chata, né? Sim. Eu me identifiquei no começo, quando ela falou que a medicina se tornou chata para ela. Eu estava conversando com o Leão Zaguri, ele perguntou se eu larguei a endocrinologia, que eu fiz 3 anos de residência no IED. E eu abandonei quando eu conheci os doentes oncológicos, que eu pude exercer um pouquinho da minha poesia com a narrativa deles, né? Então, isso já tem 16 anos e eu venho trabalhando com cuidado paliativo. Escrevo há bastante tempo,
voltada para a poesia lírica. E mais recentemente eu escrevi o livro Diálogo com a Vida, que conta, são casos de doentes oncológicos, são narrativas em forma de poesia. A medicina e a literatura são duas artes, né? Moacir Ciclir, que foi um grande escritor brasileiro, ele falava que a medicina e a literatura são culturas compartilhadas, ou seja, elas compartilham um território em comum que é o drama humano, né? Que é o nascimento, a vida como ela é, a doença e suas mazelas, e a morte, que é inexorável. A palavra é a interface, como ela falou, entre a medicina e a literatura. E a medicina não existe sem a palavra. A medicina é um balneário de emoções, né? Muitas vezes são emoções contraditórias e opostas, mas que são complementares, né? A alegria, a tristeza, o choro e o riso, né? A dor e o alívio. A gente vive isso a todo instante, todo dia, e a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a ouvir o doente, se conecta com esse doente, e escuta seus silêncios, seu corpo, enfim, tem várias narrativas ali, várias vozes envolvidas nessa narrativa. A literatura, ela nos presenteia com a oportunidade de você ter um conhecimento, mas ampliar a sua experiência do outro, do mundo, né, da cultura, de uma forma geral. E eu acho que é muito importante na formação médica você já colocar esse estudo, vários livros para ler. Isso treina a imaginação, a criação. Eles passam a criticar, a analisar, como a gente faz lendo um livro, né? A gente sempre critica, cria novas realidades, novos desfechos para aquele caso. Eu estou lendo um livro agora, que eu não terminei, estou no começo, chama-se, não sei se você conhece, Uma Parte Errada de Mim, de um escritor português chamado Paulo Moraes, tem um linfoma. Então esse doente, ele conta desde o seu diagnóstico até o processo de adoecimento dele. E ele, antes de ter a doença, ele fez um poema que a criança, ela morre de linfoma. E ele chama esse poema de poema premonitório. Ou seja, a Fernando Pessoa dizia que literatura simula a vida. É verdade, a ficção simula a vida, né? Então é isso, acho que é o que eu penso. Bom, é difícil até comentar, um trabalho maravilhoso que a Ana apresentou, né? Então, ela já disse no início que cada pessoa tem uma história, né? Então, eu acho que as histórias são pessoais. A minha relação... Me dá um pouquinho de água que eu vou ficar pigarrendo, obrigado. A minha relação com a literatura começou porque eu fiquei muito amigo de um pintor, Henrico Bianco, que morreu com 95 anos pintando ainda. E o Bianco, além da catarata, tinha uma alteração da mácula, uma doença de retina. E acabou que o resultado da cirurgia dele surpreendeu. Obrigado, Cláudio. É sempre bom ter um cara mais jovem ao lado, tá vendo? Surpreendeu a nós todos, e ele ficou muito feliz, ficamos muitos amigos e tal. E eu me aproximei do Bianco e comecei a saber mais da vida dele. Havia entre a gente uma boa diferença de idade, e eu fiquei imaginando o que poderia acontecer na vida dele, que desse assim uma sacudida na vida dele, e falei com ele, homem, vamos escreve essa história. Então ele foi acompanhando a história à medida que eu a escrevia, né? Então eu inventei uma história que ele voltava para a Itália, de onde ele ele nasceu na Itália, e reencontrava a filha de uma mulher, porque ele foi muito apaixonado, e acabava tendo um papel fundamental na vida dessa mulher. E foi uma experiência muito bem sucedida, né? Nesses encontros, por exemplo, na casa dele, talvez um amigo mais frequente estivesse lá, era o Milor Fernandes, né? E eu falei, Bianco, eu tenho uma coisa para segredar para você. O que foi? Não, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu falei, Cláudio, depois você me corta. Aí ele falou assim, o que é? Me fala. Eu digo, eu tinha vontade que o Milor escrevesse a introdução do meu livro, mas eu me sinto como um cara que tem uma oficina assim no Meia e quer que um cara que da Ferrari... que bobagem, fala com ele, ele escreve. E o Milor escreveu uma introdução maravilhosa. Então essa experiência foi muito bem sucedida. Pouco tempo depois, um pouquinho antes de eu lançar o livro, um cliente meu, que já até faleceu, que era um cara muito rico, me segredou
a gente almoçava de vez em quando, que ele estava muito triste porque descobriu, botou uma escuta na casa da filha dele, e a filha e o cunhado estavam falando com alguém para mandar matá-lo, para pegar a herança. Aí eu falei assim, puxa, caramba. Mas aí pensando o que eu conhecia dele, ele realmente foi um cara que viveu a vida dele só para ficar rico. Eu sei de pessoas que eu conheci nas quais ele pisou e tal. E eu pensei assim, puxa, o que podia acontecer na vida desse cara para dar uma sacudida nele e ele passar a valorizar outras coisas. E aí escrevi mais um livro, né? Tem uma pessoa aqui no nosso meio, aqui no Rio de Janeiro, que, enfim, ela não bota isso no jornal, mas não esconde também, que quando tinha, hoje essa é uma mulher de 60 anos, quando ela tinha 18, 20, ela estava em Salvador, que é onde ela residia, numa festa, numa aglomeração, saiu uma confusão, deram um tiro, o tiro pegou nela, ela caiu, aí pegaram ela, botaram no carro para levar para o hospital, e apareceu um sujeito que conversou com ela, um camarada grisalho, e ela dizia, puxa, eu estou preocupada com meu pai. Eu disse, não, seu pai vai saber disso amanhã, você vai estar bem, tudo bem, tranquilo. O cara tranquilizou, ela chegou, botaram ela numa maca no hospital, ela viu o camarada zanzando lá e tal. No dia seguinte ela estava com o irmão dele e perguntou, puxa, você viu aquele cara? Eu falei, que cara? Aquele cara que veio comigo, com a gente no carro? Não, enfim, ninguém tinha visto o cara. Aí eu falei para ela, quem é que você acha que é esse sujeito? Você olha, para mim era o meu anjo da guarda, que veio me proteger e tal. Então, o que aconteceu comigo? Na verdade, com a minha experiência com o Bianco, eu me aventurei, né, com essas coisas que... Eu me aventurei a escrever, entendeu? E é uma coisa tão interessante, primeiro porque os grandes feitos do ser humano, na verdade, eles ficam para a posteridade através da literatura, né? Porque a palavra dita, ela se perde, mas a palavra escrita fica, né? Amanhã um neto meu pode pegar as cores da vida, e meu avô escreveu isso aqui, essa palavra vai estar sempre lá. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a nossa atividade de médico. Por quê? Porque a gente lida com o ser humano, né? Está ali a minha irmã, nós somos 4 filhos, nós 2, né, que somos os mais velhos, fizemos medicina. E eu, quando falei para meu pai que ia fazer oftalmologia, ele falou, mas meu filho, a oftalmologia é uma especialidade tão fria, por que você não faz cardiologia, uma coisa mais clínica? E eu insisti e tal. E hoje eu vejo que, não que ele, enfim, não é que meu pai tivesse errado, mas a oftalmologia me proporcionou uma experiência maravilhosa. Os grandes acontecimentos da minha vida, meu casamento, meus grandes amigos, vieram através da oftalmologia, né? E eu acho que o casamento, a associação da medicina com a literatura, eu acho que o médico que lê, ou o médico que escreve, ou o médico que frequenta um ambiente como esse, fatalmente ele vai se tornar uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, ele vai ser um melhor profissional, né? Porque cada vez mais eu acredito que o profissional que nós somos é uma extensão do ser humano que nós somos, né? Então eu acho que é uma associação muito feliz. É isso. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, doutora. Eu não conhecia o seu trabalho, mas eu sou seu fã, desde que eu nasci. A idade já me permite algumas coisas. Esse ano que vem eu faço 50 anos de formado no ano que vem. Acredito que eu seja o mais velho aqui. Estou vivar com a reivindica aí. Eu entrei para a medicina entusiasmado pelo meu pai, que era um homem humilde, muito generoso, e eu entrei para dar. Eu tive uma briga muito grande com a minha vida, porque meu pai dizia, olha, nós somos judeus, você não tem que pensar em lucro. Eles nos acusam de querer lucrar. E isso me acompanhou a vida inteira. Eu tive muita dificuldade de ganhar dinheiro. Isso para mim me incomodou a vida toda. Eu passei para a diabetologia porque eu via a amplitude de necessidades desse grupo e me liguei a isso. Trabalhei com o Danilo Perestrello, que foi o primeiro que me disse assim, Zaguri, esse paciente não tem número, ele tem nome. E ele desenvolveu lá no serviço do professor Fraga uma aceitação, uma modificação. E aí, quando eu entrei para o ambulatório de diabetes, eu convoquei uma reunião na Santa Casa
pedindo para mudar a maneira de atender. Não é possível. Essas pessoas têm outras coisas, outras necessidades. Eu não posso ficar aqui só vendo a glicemia e as complicações. Eu tenho que ir para cima. Então, em 1971, eu criei o primeiro curso para pacientes diabéticos no Brasil. É um curso de educação. Ninguém falava em educação para diabéticos. No mundo se falou em 1970, nós começamos aqui em 1971. E eu vi que era preciso ampliar mais ainda. Então, quando eu estou falando isso tudo para dizer que quando eu cheguei à presidência da Sociedade Brasileira de Diabetes, quando a sociedade fez 40 anos, eu era o presidente, eu criei um concurso de contos. Porque eu achava isso que a senhora me disse tão bem hoje. A gente precisa encontrar outras maneiras de ouvir as pessoas. Então eu achei que nunca não ia ter nenhum inscrito. Aí eu mesmo ousei escrever um conto, tem que ter um pelo menos. E teve quase 500 contos. Naturalmente isso foi assim, selecionado por professores de literatura, acabamos fazendo um livro com essas coisas e a gente procurou passar para todos os associados da Sociedade Brasileira de Diabetes para conhecerem seus pacientes. O que eles choram? Por que eles não fazem? Por que eles reclamam? O nome desse livro, eu tenho muito orgulho de te dizer, que eu botei Diabéticos, Gente Mais Doce. Quer dizer, para pegar a cidadania, pegar a alma, pegar o pensamento. E isso foi muito bom. Eu vou ter muito prazer em transferir um desses exemplares. E eu acho que só tem um repasse no que a senhora falou. A sua intenção é maravilhosa. Mas eu, quando vi meu filho estudando medicina, eu comparei o que eu tinha que estudar de técnicas e de aprendizados com o que ele teve que aprender em 6 anos. É um monte, 10 vezes mais. Então é quase impossível não pedir a esses meninos que se concentrem nisso tudo, senão eles não vão fazer diagnóstico e tal. Então talvez o caminho sejam, como a senhora mesmo colocou, coisas paralelas. E é muito difícil induzir. A senhora conhece essa geração. Eles leem 2 minutos. O 3º minuto já desligou o celular. É nada tão difícil. Então agora que eu procurei mostrar o lado dos pacientes, nesse livro eu estou pedindo aos pacientes e aos meus amigos, olha, me conheçam, vejam que o médico também tem. Ele tem uma formação, ele vem de algum lugar, ele sofreu coisas. E quando a gente senta ali em frente àquele paciente, com 50 anos de formado, eu me integro, eu tenho que sentir, mas tem também o lado do médico. Tem muito lado do médico, você tem que resolver muitos seus problemas. Por exemplo, na endocrinologia, quando a gente avalia sexualidade e tal, muito vai da gente, como é que a gente também está naquilo. E eu acho que a solução é a que a senhora propõe. Eu lhe agradeço muito, muito mesmo. Vivaco. Doutor Vivaco agora. Bom, antes de comentar você, fazer um adendo aqui ao Zaguri. Eu realmente faço esse ano 60 anos de formado. Formei na Praia Vermelha, na Faculdade Nacional de Medicina. E lá eu fiz o curso de psiquiatria. Mas então, nesse curso, o Zaguri falou do professor Danilo Perestrello, eu fiz o curso de psiquiatria, quando eu aprendi esses mecanismos inconscientes que conduzem às doenças, causam doenças até. E por causa dele até que eu fiz muitos anos de análise, foi muito bom. Mas, voltando agora à parte prática sua agora do momento. Você falou uma coisa muito importante. Primeiro, o encontro médico-paciente. Esse encontro realmente é fundamental. Senão o paciente não fica bom nunca. A outra coisa é ouvir o paciente. Hoje, realmente, vale para uma terapia. O médico conseguiu ouvir seu paciente e numa consulta, o paciente está até curado quase. Mas as coisas mudaram muito. Eu já tinha sentido isso porque eu passei alguns anos frequentando o Texas Heart Institute, porque eu tinha familiares que moravam em Houston e eu frequentava muito lá, conhecia o pessoal. E lá o consultório médico é o seguinte, o titular, ele senta realmente numa cadeira, parece até, o paciente
deita numa cadeira, numa poltrona, igual o dentista. Entende? E ele senta ao lado e já recebe, então, já a anamnese, os exames complementares e todo o esquema ele é feito com outro residente e o que tem que ser feito. E aí ele dá o diagnóstico, conversa e medica, vai para a receita lá no final do corredor e pronto. Então não há tempo mais, é a realidade que nós temos já aqui hoje. Hoje nós vemos uma época de presteza, de competência e de resultado. Sem isso nós não vivemos hoje. Então, a época agora, quer dizer, esse médico, eu pergunto a você, essa sequência já está existindo aqui. Ele não tem mais tempo de ouvir o paciente. Será que esse médico tivesse uma formação, assim, pelo menos o que você falou de analisar pelo olhar, o olhar já ajuda muito, ele poderia já até conduzir melhor esse paciente, porque esse paciente, se tiver dificuldade, vai ser triado com uma psicoterapia, não há nem dúvida. Mas ele já adiantaria muito até o próprio paciente. Não, vou falar duas coisas só. Essa questão do tempo é para todo mundo, é para o engenheiro, para o advogado. Então, o engenheiro também não vai fazer uma ciclovia que cai porque ele não teve tempo de fazer os cálculos certos. Essa questão do tempo é inevitável para todo mundo, mas tempo é sempre uma questão de prioridade. Então, essa desculpa do tempo, por exemplo, você mostrar o interesse para o paciente, você mostra em 10 segundos. Entendeu? Então, o desculpa do tempo, tem um médico lá de São Paulo que também trabalha muito com isso, que ele fala, disseram que aquela médica tem que atender 10 pacientes no mesmo dia, o outro também tem que atender 10. Só que o que atende 10, ele pode ter 10 horas. Se ele não está interessado no doente, vão ser 10 horas perdidas. E o paciente tem a médica com 10 minutos ou 5 minutos, você mostra interesse, aí você vai se adequar ao que tem. Quer dizer, você vai ter outros encontros com aquele paciente, não vai ser só um. Né? Então, eu acho que essa questão de essa tua predisposição, sua disponibilidade, acho que a palavra disponibilidade é uma coisa boa, sua disponibilidade se expressa em poucos segundos. Agora, os ambientes que você vai precisar criar para que isso seja mais real, né, e que aconteça com melhor resultado, aí depende, né, gente? Aí a gente vai falar do sistema de saúde, né? Eu não vou entrar em outra discussão que não vai rolar. Agora, outra coisa importante que eu acho que o doutor Leão falou, a questão do tempo, né? Talvez a faculdade de medicina, eu não acho que o aluno de faculdade de medicina tem que aprender 10 vezes o que ele estava aprendendo. O ensino está muito diferente. Esse ensino formal, de ficar sentado, a gente dá aula, me dá uma pena quando eu vejo aqueles alunos de 8 da manhã às 5 da tarde sentados. Eu acho um absurdo, sentados ouvindo, recebendo, essa coisa de você receber um conhecimento, não é assim. Quer dizer, eu acho que isso tem que mudar também. Quanta gente achar que tem que passar tudo na faculdade de medicina, a gente tem que passar como conseguir, como resolver um problema, como resolver o problema junto com a enfermagem, porque também os médicos se afastam do enfermeiro, se afastam do nutricionista, se afastam. Quando criam a equipe, criam a equipe que o médico é o dono. Aqui no PRO até que não, porque eu me lembro bem o peso que a enfermagem tem aqui. Né? A enfermagem aqui tem um peso que eu acho que é merecido. Não sei se continua assim, espero que sim. Mas tudo isso é importante também para essas relações. Agora, o que eu estava falando mesmo? A coisa do conteúdo, né? A gente tem uma faculdade muito conteudista. E eu acho que essa formação não é mais para ser assim. Senão então o curso vai demorar 20 anos, né? A tecnologia o tempo todo. Eu vou cometer talvez o pecado inevitável diante de uma palestra, que é esquartejá-la. Né? A gente sempre... Não a senhora, mas o texto. Não. Fui. Está mistura pré-vermelha beirando 50 também. Mas nesse esquartejamento do texto, duas coisas eu queria pensar sobre literatura. O que me veio? Foi a palavra do pai, né? O porquê do pai. Né? E depois o que Sartre responde sobre literatura e o homem. O que me interessa em literatura, e me interessa profundamente, porque eu faço psicanálise, tudo, a quem ele lançava a pergunta? A quem ele lançou o porquê? Isso me interessa profundamente, porque talvez seja o fundamento da literatura, essa resposta que não chega. Essa resposta, o vazio da resposta que o outro não oferece. Então,
é isso que eu acho que uma discussão que me interessa em literatura, é a produção sempre de uma intenção de suficientizar essa resposta. E parabéns pelas primeiras histórias, que esse livro aí é fantástico, que são 21 contos separados pelo 11º chamado Espelho, que divide em 2 partes o livro. Não é? Bom, parabéns pela sua fala, foi maravilhosa, e para mim foi muito importante você falar dessa importância do saber ouvir, né? Um ouvir que se amplia, que vai através dos olhos, através de todos os sentidos que estão envolvidos naquele encontro. Eu estou na ponta que eu recebo o paciente que vem falar do que ele vive, eu sou psicóloga, e aí eu presto muita atenção do que fica desse encontro. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que o que fica do encontro não é o diagnóstico. É como esse médico cuidou de mim. E isso faz uma diferença, assim, abissal em como ele vai aderir a essa realidade dura e difícil, em como ele vai se relacionar com essa pessoa que vai fazer parte da página daquela história para o resto da vida dele, independente do tempo que ele vai estar aqui. Então, acho que você propõe uma coisa primordial, que é a gente usar a literatura, sim, para ouvir as ressonâncias do que aquele texto nos evoca, toda vez que a gente os visita. E sempre tem uma coisa nova. E não perder nunca esse entendimento. Sempre é uma história nova, mesmo no mesmo diagnóstico. Eu acho o seu trabalho, o da Fátima, primordial, maravilhoso, e parabéns. Alguém mais quer falar alguma coisa, algum comentário? Então encerra, Ana. Vamos. Não, é só para falar que eu não vou tentar responder, porque eu acho que não tem resposta. Quer dizer, a literatura acho que é uma tentativa da gente resolver o que é irresolvível para mim, entendeu? Que é a questão da vida, para que serve a vida, e a pessoa escreve para tentar se explicar, para tentar, e não consegue, a gente nunca vai conseguir. Talvez no momento da morte, e aí a gente tem alguns textos que o Ivan Illich é um exemplo, é que a gente consiga perceber para que isso tudo adiantou? Será que minha vida adiantou alguma coisa? Não sei, eu não tenho. Se eu tivesse a resposta, não estava aqui não, gente. Salva de palmas. Vai junto, doutor Ricardo Vivaco.